Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Akame ga Kill, com o sistema. Capítulo 41. O princípio era o mesmo do Kamui Shuriken, ambos pertenciam ao mesmo tipo de habilidade. Em teoria, Bly também poderia imbuir suas espadas duplas preta e branca com o poder do Kamui, se quisesse. No entanto, pegar emprestado o Yatsufusa de Kuromi permitiu que ele alcançasse dois objetivos ao mesmo tempo: ganhar pontos de sistema e também adicionar a besta perigosa de superclasse, Tagoal da Morte, às fileiras de Yatsufusa. Empunhando o Yatsufusa aprimorado pelo Kamui, Bly golpeou diretamente Tagoal da Morte, que ainda estava em hibernação. A lâmina, imbuída do poder do Kamui, rasgou os ossos incrivelmente duros da fera com facilidade. O que antes era uma defesa impenetrável agora se desfazia como papel quebradiço. O ferimento repentino acordou Tagoal da Morte, mas antes que ele pudesse reagir, seu enorme crânio foi decepado com um único golpe. Os olhos de Kuromi se arregalaram em choque. Ela sabia o quão formidáveis eram as bestas perigosas de superclasse. Como Tagoal da Morte, suas ondas de energia destrutivas podiam alterar o terreno, e seus corpos esqueléticos não tinham pontos fracos perceptíveis. Seu Yatsufusa era usado principalmente para invocar marionetes de cadáveres. Sua agudeza estava longe de ser excepcional entre os Teigus do tipo arma. Para Bly decapitar tal fera com tanta facilidade estava além de sua compreensão. Ele seria de alguma forma mais compatível com Yatsufusa do que ela, capaz de extrair uma força que ela nunca conseguiu? Ataquem juntos. Deixando de lado a surpresa, Kuromi ordenou que seus fantoches cadáveres atacassem. Embora Tagoal da Morte não fosse particularmente resiliente em comparação com outras bestas perigosas, a decapitação por si só não era suficiente para garantir sua morte. Os bonecos cadáveres, invocados antes de Bly pegar Yatsufusa emprestado, ainda seguiam as ordens de Kuromi. No entanto, seus ataques mal causaram impacto. As defesas da fera permaneceram quase impenetráveis. Felizmente, tendo acabado de acordar da hibernação, Tagoal da Morte estava muito mais fraco do que o normal. Com a cabeça decepada, tinha pouca capacidade de revidar. Bly, por outro lado, cortava-o com facilidade. Seu primeiro golpe arrancou sua cabeça, e o segundo decepou seu braço direito. Percebendo que os ataques de Bly eram de longe os mais eficazes, Kuromi rapidamente gritou: "Sua única fraqueza é o coração. Destrua-o e você o matará para sempre." Ela pesquisou exaustivamente Tagoal da Morte antes da caçada, garantindo que entendia suas habilidades, hábitos e fraquezas. Ao ouvir suas palavras, Bly reverteu a pegada e cravou a lâmina direto no peito de Tagoal da Morte. Por mais grossos ou resistentes que fossem seus ossos, eles não tinham chance contra Kamui Yatsufusa. No momento em que sua lâmina o perfurou, ele sentiu a presença de um coração enorme e pulsante, cheio de vida. Mas no instante, essa vida foi apagada. Jin, o anfitrião, matou uma besta perigosa de superclasse e recebeu 50 pontos de sistema. Assim que a notificação soou, os encantamentos negros de Yatsufusa penetraram no corpo de Tagoal da Morte. Num piscar de olhos, a fera outrora morta se agitou novamente ressuscitada. Tagoal da Morte não era mais um inimigo, agora era parte de Yatsufusa. Bly devolveu a arma para Kuromi. "Obrigada. Se não fosse por você, eu teria que pagar um preço muito alto", disse ela sinceramente. "Nada demais", respondeu Bly casualmente. À primeira vista, ele parecia imperturbável, completamente ileso. Na realidade, tanto seu corpo quanto seu poder visual haviam sido levados ao limite. O encantamento Kamui era uma habilidade incrivelmente exaustiva, muito mais exaustiva do que a simples intangibilidade ou transferência espacial. Cada golpe de sua lâmina consumia sua energia a uma velocidade alarmante. Depois de apenas 3 triques, ele já estava chegando ao seu limite. Ele suspirou interiormente, talvez tivesse exagerado um pouco ao tentar se exibir. Dito isso, o encantamento Kamui sem dúvida fora o melhor método para a situação. Pelo menos ele havia ganhado 50 pontos de sistema. Era uma troca que valia a pena. Afinal, sua resistência e poder ocular se recuperariam sozinhos, mas os pontos de sistema não se acumulariam automaticamente. "Comandante, seus olhos estão sangrando." A voz de Kuromi de repente o tirou de seus pensamentos. Bly levou a mão ao rosto e enxugou embaixo do olho. De fato, seus dedos ficaram manchados de sangue fresco. Ele não deve ter percebido até Kuromi apontar. Comparado à dor aguda nos olhos e ao leve embaçamento da visão, o sangramento era insignificante. A dor por si só ofuscava a sensação de sangue escorrendo pelo rosto. Felizmente, suas habilidades regenerativas restaurariam gradualmente sua visão e aliviariam o desconforto. "Você realmente se esforçou demais usando 2 Teigus ao mesmo tempo, não é?" perguntou Kuromi com evidente preocupação. "Estou bem, não se preocupe", disse Bly com um leve sorriso. Ele não conseguia explicar exatamente os detalhes de sua habilidade dual Kamui. Kuromi, no entanto, não pareceu convencida. Pegando um lenço branco, ela enxugou delicadamente o sangue restante sob os olhos dele. "Comandante, não se esforce mais desse jeito. Deixe o resto comigo", disse ela. "Tudo bem", Bly assentiu levemente. Ao mesmo tempo, ele acessou o menu do sistema em sua mente. Pontos do sistema, 60. Jin. O anfitrião trocou Constituição mais 40, deduzindo 40 pontos de sistema. Jin. O anfitrião trocou Força mais 10, deduzindo 10 pontos do sistema. Jin. O anfitrião trocou Agilidade mais 10, deduzindo 10 pontos de sistema. O Força, 50. Agilidade, 50. A Constituição, 130. Com as atualizações, Bly sentiu que estava se recuperando rapidamente.
De repente, ele percebeu a importância de manter pontos de sistema sobrando. Em uma crise, aumentar suas estatísticas instantaneamente poderia mudar o jogo, quase como ter uma segunda vida. Enquanto isso, Koromi permaneceu obcecado em como Bly conseguiu usar Yatsufusa com um poder tão devastador. Ela caminhou até Tagoal da Morte e tentou desferir um golpe também. O resultado foi claro. Seu golpe mal arranhou a superfície, deixando apenas uma marca superficial no osso. Mesmo sem usar toda a sua força, ela sabia que mesmo em seu melhor momento, nunca conseguiria realizar os cortes precisos e sem esforço que Bly havia demonstrado. Isso só confirmou que se Bly não estivesse lá, caçar essa besta perigosa de superclasse teria um custo altíssimo para ela. No mínimo, ela teria que depender muito de medicamentos de recuperação. Comandante Bly, como conseguiu cortar os ossos dele com tanta facilidade? Será que você é mais adequado para ser o portador de Yatsufusa do que eu? Ela se virou para ele, incapaz de reprimir sua curiosidade por mais tempo. Capítulo 42. Bly se sentiu um pouco envergonhado e tentou ignorar o assunto. De qualquer forma, você é o verdadeiro dono de Yatsufusa. Mesmo que você a entregasse para mim, empunhar 2 teigus ao mesmo tempo seria um fardo muito grande. Então não pense demais. Ok. Kuromi assentiu. Dada a situação atual, se Bly realmente quisesse tirar Yatsufusa dela, ela não teria hesitado em concordar. Mas na verdade, ele não era adequado para Yatsufusa. Mesmo que o aceitasse, não seria capaz de extrair todo o seu poder. E além disso, ele não tinha interesse algum em fazer tal coisa para começo de conversa. Esta missão correu muito bem. Devemos voltar agora? Perguntou Bly, mudando de assunto. Mas considerando o horário, já deve ser noite lá fora. Acho que seria melhor voltar de manhã, disse Kuromi. Ela tinha razão. Viajar à noite, principalmente de avião, não era o ideal. Embora tivesse adquirido um boneco cadáver de besta perigosa de superclasse, Tagoal da Morte não era adequada para combate aéreo. Esta caverna, no entanto, era um lugar perfeito para descansar durante a noite. O cheiro persistente de Tagoal da Morte impediria a maioria das criaturas de se aproximar, e apenas outra besta perigosa de superclasse ousaria se aventurar ali. Mesmo assim, o simples barulho de seu corpo enorme os acordaria muito antes de se aproximar. Tudo bem, voltaremos amanhã, Bly concordou. Uma noite de descanso daria ao seu corpo e ao poder ocular tempo para se recuperarem naturalmente. Vou levar minha montaria para dentro da caverna. Deixá-la lá fora pode ser perigoso. Com isso, ele se preparou para retornar à superfície. Eu vou com você, disse Koromi, seguindo-o imediatamente. Ela ainda estava preocupada que ele não tivesse se recuperado completamente. Ao mesmo tempo, Tagoal da Morte desapareceu quando Kuromi o trouxe de volta para Yatsufusa, guardando-o até que fosse necessário novamente. Claro, encontrar uma montaria não era realmente um problema para eles. Se necessário, Kuromi poderia simplesmente rastrear uma besta perigosa voadora de classe 1 ou classe especial e matá-la com Yatsufusa. Entretanto, como sua montaria atual foi emprestada do Império, eles tinham a responsabilidade de cuidar dela. Seu retorno à superfície foi muito mais rápido do que quando desceram para a caverna. Quando eles emergiram, o céu já estava escuro. A área estava silenciosa, sem sinal de qualquer besta perigosa. No entanto, quando estavam prestes a resgatar sua montaria e levá-la de volta para a caverna, a criatura subitamente ficou inquieta. Sua inquietação sugeria que havia sentido uma ameaça. A expressão de Bly endureceu enquanto ele examinava rapidamente os arredores. A uma curta distância, avistou uma figura grande. Como esperado, uma besta perigosa apareceu. A julgar pelo tamanho, provavelmente é uma classe especial. Mesmo nessa escuridão, você ainda consegue enxergar claramente, comandante? Perguntou Kuromi, um pouco impressionado. Mas, novamente, ela se lembrou, era um teigu. Ter visão noturna não era nada incomum. Bly estava prestes a sacar suas espadas duplas preta e branca quando Kuromi falou. Desta vez, deixe-me protegê-lo. Usarei o poder de Tagoal da Morte. Tudo bem, vou deixar isso com você, disse Bly sem hesitar. Essa também seria uma boa oportunidade de testar a força de uma besta perigosa de superclasse em ação. Yatsufusa. Kuromi ativou seu teigu, invocando Tagoal da Morte. O chão tremeu violentamente quando 2 enormes mãos esqueléticas surgiram, seguidas pelo gigante de quase 100 metros de altura. Embora parecesse um dinossauro, os braços de Tagoal da Morte eram estruturados mais como mãos humanas, permitindo que ele os manuseasse com uma destreza surpreendente. Com uma mão enorme, Tagoal da Morte pegou Bly, Kuromi e sua montaria. Apesar de ser uma besta perigosa de classe 1, a montaria mal tinha o tamanho da palma da mão. A besta perigosa de classe especial congelou a distância por um momento antes de se virar para fugir, claramente intimidada pela presença avassaladora de uma besta perigosa de superclasse. Mas agora que ela havia invocado Tagoal da Morte, Kuromi não iria deixá-lo ir. Tagoal da Morte, exploda-o em pedaços. Ao seu comando, Tagoal da Morte jogou a cabeça para trás e começou a acumular energia. Inalou violentamente, sugando o ar ao redor e comprimindo-o em uma massa de energia terrivelmente densa. Quando a acumulação atingiu seu pico, uma explosão de energia devastadora irrompeu em direção à fera perigosa em fuga. Bum! A explosão destruiu a paisagem, transformando instantaneamente as planícies e colinas em um cânion profundo. O próprio terreno havia sido alterado. Quanto à besta perigosa de classe especial, ela havia sido completamente vaporizada, reduzida a nada. Não é de se admirar que seja uma besta perigosa de superclasse. Esse poder é insano, murmurou Bly, observando a destruição à sua frente. Se ele usasse o corpo dessa criatura como material para um novo teigu, ele provavelmente poderia criar uma arma de fogo incrivelmente poderosa.
Depois de testemunhar a demonstração avassaladora de Tagoal da morte, nenhuma outra besta perigosa ousou se aproximar. Até mesmo sua montaria ficou paralisada de medo, tremendo incontrolavelmente na enorme mão de Tagoal da morte. Assim que Tagoal da morte os devolveu ao chão, Koromi os trouxe de volta para Yatsufusa. Depois eles passaram algum tempo acalmando a montaria antes de levá-la de volta para a caverna. No meio do caminho eles pararam. Eles não iriam até a parte mais profunda da caverna. Este lugar deve ser bom para passar a noite. Não está muito frio aqui, disse Bly. As partes mais profundas da caverna estavam congelantes, longe de serem ideais para descansar. A montaria carregava alguns suprimentos para pernoites. Bly casualmente pegou um cobertor, estendeu-o no chão e deitou-se para descansar. No entanto, havia apenas uma colcha, e era a de Koromi. Bly não pensou em trazer um para si. Como sua constituição física era várias vezes maior que a de uma pessoa normal, ele não estava preocupado com o frio. Comandante, o senhor não precisa de uma colcha? Perguntou Koromi. Estou bem. Use-o, respondeu Bly. Não ouvindo mais nenhuma resposta, ele presumiu que ela já tivesse ido dormir. Então ele ouviu o passo suave se aproximando. Confuso, ele virou a cabeça apenas para ver Koromi caminhando em sua direção, carregando a colcha. Você. Antes que ele pudesse terminar, Koromi deitou-se ao lado dele, estendendo a colcha sobre os dois. Era um pouco pequeno para duas pessoas, então ela se mudou para mais perto. Assim, você não vai passar frio, ela disse calmamente. Seu tom era neutro, mas um leve rubor surgiu em seu rosto. Ela deliberadamente virou as costas para ele, sem querer que ele a visse. Capítulo 43. Bly ficou em silêncio, e a atmosfera ficou um pouco estranha. Ele realmente não precisava do cobertor, mas não esperava que Koromi estivesse tão preocupada com ele. Ela provavelmente pensou que o corpo dele ainda estava fraco por usar 2 teigus ao mesmo tempo. Não sei o que dizer, mas obrigada. Depois de pensar bem, foi tudo que Bly conseguiu dizer. Sem ouvir nenhuma resposta de Koromi, ele presumiu que ela realmente tivesse adormecido desta vez. Mas não era o caso. Koromi estava simplesmente tímida demais para responder. Ela não estava alheia, entendia que suas ações eram um pouco ousadas. Mas depois de tudo que o comandante Bly fizera por ela naquele dia, não podia simplesmente deixá-lo dormir e correr o risco de pegar um resfriado. Boa noite. Bly não pensou muito. Deu boa noite e foi direto dormir. Um pouco mais tarde, Koromi esperou até ter certeza de que Bly havia cochilado antes de sussurrar perto de seu ouvido. Boa noite. Bly de fato adormecera, mas o movimento de Koromi o despertou novamente. No entanto, ele apenas abriu os olhos brevemente, sem fazer nenhum outro movimento. A noite passou sem incidentes. Ao amanhecer, Bly e Koromi partiram em suas montarias e retornaram à capital imperial. Para o café da manhã, contentaram-se com as rações secas que haviam trazido. Por volta do meio-dia, eles chegaram de volta à capital. Após devolver as montarias, Bly se virou para Koromi. Vamos direto para a base ou você quer dar uma volta pela cidade? Nossa licença só termina daqui a 2 dias. Se possível, gostaria de almoçar aqui, respondeu Koromi sem hesitar. A unidade de assassinatos costumava comer no refeitório da base, e era somente durante as missões que tinham a oportunidade de jantar fora, em restaurantes ou tavernas. Comparada a esses lugares, a comida da base era bem mais medíocre. Tudo bem, escolha um restaurante que você goste, disse Bly. Depois de passar os últimos dias com ela, ele percebeu que Koromi era uma pessoa compulsiva. Não era difícil adivinhar que ela não gostava muito das refeições da base. Koromi rapidamente escolheu um restaurante, atraído pelo rico aroma de carne que emanava de lá. Assim, temos lugares vagos, um garçom os cumprimentou na entrada. Bly entregou o cardápio a Koromi. Peça o que quiser. O restaurante serviu uma variedade de pratos, incluindo alguns feitos com feras perigosas, bem como refeições caseiras mais comuns. Koromi imediatamente pediu 10 pratos de carne, e isso ainda pode não ser suficiente para ela. Bly, por outro lado, optou por uma refeição muito mais simples. Um prato de carne, um prato de vegetais, uma tigela de sopa e 2 porções de arroz branco. Você gostaria de alguma bebida alcoólica? Ou só água? Perguntou o garçom. Só água, respondeu Bly casualmente. 10 minutos depois, a comida começou a chegar. Enquanto comiam, uma jovem atraente, de cabelos e olhos dourados, corpo curvilíneo e trajes reveladores, passou por eles. Ela se sentou atrás de Koromi e pediu várias garrafas de bebida alcoólica. A princípio, Bly não lhe deu atenção. No entanto, sua visão periférica logo a flagrou olhando para ele e Koromi. Sentada em frente a Koromi, Bly mal conseguia enxergar a loira pelo canto do olho. Seus instintos eram aguçados. Enquanto uma pessoa comum poderia descartá-los como nada, ele permaneceu cauteloso. Claro, sempre havia a possibilidade de ele estar excessivamente alerta. De qualquer forma, Bly fez uma anotação mental da presença dela, mantendo uma atitude completamente natural, continuando sua refeição como de costume. Koromi, por outro lado, não prestava atenção à mulher atrás dela. Estava concentrada demais na carne à sua frente para notar qualquer outra coisa. No entanto, os instintos de Bly provaram estar certos. A loira era, na verdade, Leone, membro do grupo assassino Nighthide. Ela tinha vindo à capital para beber, como de costume, mas encontrou Bly e Koromi no restaurante. Mais notavelmente, ela imediatamente reconheceu Koromi como a irmã mais nova de Akame, o que significava que o jovem sentado à sua frente provavelmente também era membro da unidade de assassinato do Império. Essa percepção levou Leone a observá-los mais de perto, uma ação que não passou despercebida por Bly. Ah não, acho que fui visto. Naquele momento, Leone vagamente sentiu que poderia ter sido notada e não conseguiu deixar de pensar consigo mesma. Felizmente, ela nunca havia revelado sua identidade como membro da Nighthide. Caso contrário, não estaria andando tão abertamente pelas ruas da capital imperial todos os dias. Bom, tanto faz.
vou terminar minha bebida e ir embora. Com esse pensamento, ela continuou bebendo como se nada tivesse acontecido. Não prestou mais atenção em Bly e Kuromi andar em plena luz do dia, especialmente em um lugar lotado como aquele, era arriscado demais para alguém como ela. Se a identidade dela fosse exposta aqui, isso só traria problemas. Quanto mais uma luta, Akami já os havia avisado que Kuromi era extremamente perigoso, e quanto à força do outro jovem ainda era desconhecida. Leone definitivamente não agiria de forma imprudente. Com certeza 10 pratos de carne não foram suficientes para Kuromi, ela acabou pedindo mais 2. Você deveria estar satisfeito agora, certo? Perguntou Bly. Sim, vamos lá. Depois de dar a última mordida, Kuromi se levantou, pronta para ir embora. Bly de repente percebeu que apesar de comer tanto, Kuromi não parecia nem um pouco satisfeito. Sem mencionar que seu corpo era incrivelmente magro, o que contrastava completamente com seu enorme apetite. Para onde foi toda essa comida? Um mistério sem explicação. Antes de irmos, pelo menos tire o arroz do seu rosto. Bly notou um grão de arroz preso perto da bochecha de Kuromi e apontou para ele. Embora ela já tivesse limpado a boca, aquele pequeno pedaço de alguma forma sobreviveu. Onde está? Me ajude a tirá-lo. Quando se tratava de comer, Kuromi não se incomodava nem um pouco. Sem expressão, ela até pediu para Bly removê-lo para ela. Sem hesitar, Bly estendeu a mão e arrancou o pequeno grão de arroz do rosto dela. No momento em que ele estava prestes a jogá-lo casualmente no lixo. Espere. Kuromi o deteve. O quê? Bly perguntou, um pouco confuso. No momento seguinte, Kuromi agarrou seu pulso, inclinou-se e gentilmente pegou o grão de arroz da ponta do dedo dele com os lábios. Comida não deve ser desperdiçada. Ela falou com uma voz inexpressiva, o rosto inexpressivo como sempre. Bly ficou momentaneamente atordoado. Ele não esperava isso de jeito nenhum. Sua expressão endureceu ligeiramente. O calor dos lábios dela ainda permanecia nas pontas dos dedos dele. Capítulo 44. Havia uma base secreta escondida nas montanhas cerca de 10 quilômetros ao norte da capital imperial. Era a atual sede do grupo de assassinos Night Hide. Atualmente, o Night Hide tinha 7 membros: Minnie, Najenda, Akami, Lubok, Sheeli, Leone e Bula. Quase todos eram usuários de Teigu, com a única exceção de sua líder, Najenda. Seu Teigu anterior, Abóbora, havia sido passado para Minnie, e o exército revolucionário ainda não havia lhe designado um novo. Depois de pagar sua refeição, Leone voltou para a sede da Night Hide, ansiosa para relatar seu encontro com Kuromi. Leone, por que você voltou tão cedo hoje? Najenda perguntou assim que a viu retornar. Além de Sheeli e Minnie, que estavam treinando do lado de fora, o resto dos membros do Night Hide estavam dentro da base. Eu estava planejando ficar na capital um pouco mais, mas encontrei Kuromi enquanto jantava em um restaurante. A expressão de Leone era excepcionalmente séria. Normalmente, ela era muito mais despreocupada. Kuromi. Os olhos de Akami brilharam ao ouvir o nome. Kuromi, hein? Lubok suspirou. Todos sabiam que Kuromi era um dos inimigos mais formidáveis dentro da unidade de assassinatos do Império. Ainda assim, dado o relacionamento de Akami e Kuromi, Lubok hesitou em falar sobre ela de forma muito casual. Akami, o que você acha? Najenda perguntou diretamente. Tem alguma coisa estranha. Pelo que eu sei, a equipe aprimorada nunca tem permissão para circular livremente pela capital imperial, a menos que esteja em missão. Será que eles estão armando alguma coisa? Akami expressou suas preocupações. Isso parece suspeito. Se eles estão planejando algo contra o Night Hide, precisaremos ser extremamente cautelosos durante nossas missões de agora em diante. Najenda assentiu levemente. Que bom que temos Akami do nosso lado agora. Graças a ela, sabemos muito mais sobre a unidade de assassinatos do Império, disse Leone com um sorriso. Ei, não diga isso assim. Lubok rapidamente sussurrou um aviso para ela. Akami havia se juntado recentemente a Night Hide e havia passado muito mais tempo com a unidade de assassinatos do Império. Era lá que seus verdadeiros laços estavam, especialmente com uma pessoa em particular. Qual é o problema? Akami já deixou claro, não é? Leone casualmente passou um braço sobre o ombro de Akami. Isso mesmo. Eu já tomei minha decisão. Mesmo que eu tenha que enfrentar Kuromi, não vou me conter. O olhar de Akami era firme. É porque eu a amo que quero salvá-la o mais rápido possível. Kuromi se tornará nada mais que uma ferramenta do Império, uma máquina de matar. Akami não via outra saída. Se não pudesse trazê-la de volta, teria que libertá-la sozinha. Ótimo. Não esquecemos o nosso acordo. Quando se tratar de Kuromi, você será quem vai lidar com ela. Najenda reafirmou a promessa. A única condição que Akami impôs ao se juntar ao exército revolucionário foi que Kuromi fosse deixado para ela. Não importa se Akami pretendia salvá-la ou matá-la, o exército revolucionário não tinha objeções. Àquela altura, salvar Kuromi parecia quase impossível. Akami já havia passado dias tentando convencê-la, mas tudo fora em vão. Se Kuromi tivesse desertado, as chances do exército revolucionário contra o Império teriam melhorado significativamente. Mas, no mínimo, a determinação de Akami de pessoalmente acabar com tudo significava uma ameaça a menos no campo de batalha e um Império mais fraco. O resto do Night Hide não questionou a determinação de Akami, todos respeitaram sua decisão. Ah, é verdade. Havia um garoto com Kuromi naquela época. Ele me pareceu meio familiar, mas não consigo me lembrar de onde o vi antes. Leone falou novamente. Naquela época, ela havia sido cautelosa demais em se expor, então não ousou encarar Kuromi ou o garoto por muito tempo. Como resultado, sua impressão do rosto dele era vaga. Você se lembra de alguma característica marcante? Najenda perguntou. Deixe-me pensar. Após um breve momento, Leone se lembrou do detalhe mais marcante. Seus olhos eram vermelhos, assim como os de Akami. Mas os dele eram ainda mais escarlates, e havia padrões estranhos neles.
Ela então acrescentou, aquele garoto definitivamente não é comum. No momento em que avistei Kuromi, só olhei na direção deles algumas vezes, mas ele pareceu ter me notado quase imediatamente. Pela sua descrição, na agenda pareceu ter uma ideia. Ela foi até a mesa, abriu uma gaveta e tirou um retrato. É ele? Sim, é ele. Leone assentiu. Não é à toa que ele me pareceu familiar. É esse cara. O exército revolucionário tinha inúmeros espiões na capital imperial. Afinal, muitos de seus membros haviam sido oficiais imperiais ou oficiais militares, como o ex-general na agenda e o ex-soldado Bula. Para a Nighthawk, especializada em assassinatos dentro da capital, a força de segurança da capital imperial era um dos principais obstáculos. Isso significava que alguém como Bly, que já havia servido como capitão da força, seria naturalmente uma pessoa de interesse. Não foi surpresa que seu retrato tenha circulado dentro do exército revolucionário. Ele era o capitão da força de segurança da capital imperial, mas nos últimos dias eles o substituíram de repente. Eu estava me perguntando para onde ele foi, e descobri que ele acabou na unidade de assassinatos do Império. Na agenda especulou. Bly. Não me lembro dele sendo corrupto ou tirânico, e você? Lu Bok perguntou. Não, desde que assumiu como capitão da Força de Segurança, ele fez muitas coisas boas. Primeiro, ele foi responsável pela queda do capitão anterior, Ogre, o que nos poupou de muitos problemas. A percepção pública da Força de Segurança também melhorou significativamente sob seu comando. Na agenda continuou. Ele era um dos poucos oficiais do Império com consciência. Meu palpite é que ele foi transferido para a unidade de assassinatos por seus superiores. A única pergunta é, qual é a posição dele lá? Ainda assim, considerando sua maneira de fazer as coisas, é um pouco estranho que ele não tenha sido incriminado pelo primeiro-ministro ou seus lacaios. Bula comentou. Quando ele e o general Oliver ainda estavam no exército, eles foram presos simplesmente por se recusarem a subornar ou bajular o primeiro-ministro. Oliver foi preso, enquanto o próprio Bula foi falsamente acusado de traição. Incapaz de suportar a corrupção do Império por mais tempo, ele escapou antes de ser preso e desertou para o exército revolucionário. Em comparação, Bly havia feito coisas muito mais radicais do que jamais havia feito. É difícil dizer. Ser transferido para a unidade de assassinato pode significar que ele foi incriminado. Teremos que esperar e observar. Na agenda expressou seus pensamentos. Se a oportunidade surgir, podemos até considerar convidá-lo para se juntar ao Nighthawk. Capítulo 45. Enquanto isso, Bly não tinha ideia do que estava acontecendo na sede do Nighthawk, ele nem sabia quem era Leone. Depois que ele e Kuromi saíram do restaurante, Leone não seguiu, então ele não pensou muito na mulher loira de antes. Enquanto caminhavam pelas ruas da capital imperial. Comandante, você realmente não vai usar esses 3 dias de folga para mais treinamento? Kuromi perguntou de repente. Parecia que ela esperava aproveitar essa pausa para treinar ainda mais. O que há de errado? Você acha que 3 dias de descanso é muito? Você quer treinamento extra em vez disso? Bly perguntou em resposta. Sim, Kuromi assentiu. Dessa forma, seremos mais fortes ao enfrentar aqueles membros do Nighthawk. Minha irmã sozinha já é incrivelmente poderosa. Não precisa ficar tão tenso. Descansar também é importante. Ficar nervoso o tempo todo não é bom para você. Bly sorriu. Por esses 3 dias, apenas relaxe e aproveite seu tempo livre. Sim, comandante. Kuromi nunca desobedeceu uma ordem direta. Além disso, as palavras de Bly a lembraram de quão animadas suas companheiras de equipe ficaram quando descobriram que teriam 3 dias de folga. Talvez ela realmente estivesse sendo muito rígida. Devemos ir encontrar Seril e os outros, ou apenas andar por aí? Bly perguntou qual era a preferência dela. De qualquer forma, ele não se importava, afinal, quando trabalhava para a Força de Segurança da capital imperial, ele já havia explorado cada canto da cidade. Vamos apenas dar uma volta. Kuromi escolheu a última opção. Nesse momento, ela parou de repente. Foi por causa de uma confeitaria na beira da estrada. Você quer um pouco? Bly perguntou imediatamente. Embora tivesse acabado de almoçar, Kuromi, sempre uma apaixonada por comida, já estava atraída pelas sobremesas. Então vamos entrar. Eu me lembro deste lugar. Eles fazem uns doces muito bons. Bly levou Kuromi para dentro. Ora, se não é o Capitão Bly. Não vejo por aqui há alguns dias. O lojista o cumprimentou calorosamente assim que o viu. Como Bly costumava patrulhar as ruas diariamente, muitos lojistas o conheciam. Parece que os negócios estão indo bem hoje. Nenhuma surpresa, seus doces são realmente algo diferente. Bly o cumprimentou de volta. É uma grande honra receber tais elogios do Capitão Bly. O dono sorriu claramente lisonjeado. Velho, não fique aí parado. Pergunte ao Capitão Bly e à jovem ao lado dele o que eles gostariam. A esposa do lojista o cutucou. Ela já tinha notado a garota ao lado de Bly praticamente babando ao ver os doces. Capitão Bly, e esta jovem? O que posso fazer por vocês? Enquanto falava, o lojista não pôde deixar de olhar mais de perto para a linda garota de cabelos escuros parada ao lado de Bly. A propósito, ela é uma nova recruta da Força de Segurança da capital imperial? Acho que nunca vi antes. Não, na verdade, não trabalho mais para a Força de Segurança. Fui transferida para um cargo diferente. Ela é minha colega atual. Bly explicou de forma simples. Ah, entendi. Mas nesse caso, o lojista perdeu o fio da voz. O que ele realmente queria dizer era que a Força de Segurança finalmente substituiu aquele tirano ogro por um capitão justo como Bly. Apenas para Bly ir embora depois de tão pouco tempo. Foi uma pena, uma verdadeira perda na opinião dele. Mas ele não expressou seus pensamentos. Se alguém mal-intencionado ouvisse e relatasse ao novo capitão, ele poderia se meter em sérios apuros. Então, ele mudou rapidamente de assunto. O que vocês dois gostariam? Tudo aqui foi feito na hora esta manhã, com garantia de ser de altíssima qualidade. Bly virou-se para Kuromi. Você decide.
então não vou me conter. Kuromi pediu 3 de cada sobremesa que lhe pareceu boa. Você está pedindo tanto assim? Nem 4 pessoas conseguiriam terminar tudo. O lojista ficou surpreso. Para uma pessoa comum, essa quantidade de comida era absurda para apenas 2 pessoas. Como tudo já estava preparado naquela manhã, ele simplesmente empacotou as sobremesas e as entregou. Bly e Kuromi encontraram uma mesa e sentaram-se. Kuromi imediatamente começou a cavar, enquanto Bly apenas observava. Ele ainda estava cheio do almoço. Além disso, ele imaginou que Kuromi seria muito possessiva com a comida, então não se deu ao trabalho de tentar pegar nenhuma. Olhando para ela agora, ele não pôde deixar de pensar que a refeição anterior provavelmente não tinha sido suficiente para ela. Ela ainda estava forte, como se mal tivesse comido. No meio do caminho, Kuromi finalmente percebeu que Bly não havia tocado em nada. Ela fez uma pausa, olhou para ele e perguntou: Comandante, o senhor não vai comer? Ela havia pedido 3 de cada coisa, mas planejava comer apenas 2, a terceira porção era para ele. Não, vá em frente. Bly balançou a cabeça levemente. Sério? Que pena. Eu tinha encomendado um para você. Kuromi disse casualmente. Não, sério, não posso comer tanto. Bly ficou surpreso. Mesmo que ele não estivesse satisfeito, não havia como ele comer aquela porção. Naquele momento, Kuromi pareceu ter encontrado um doce especialmente delicioso. Sem hesitar, ela pegou um pedaço com o garfo e o estendeu para Bly. Este é realmente bom. Quer experimentar, comandante? Ela nem pensou 2 vezes antes de usar seu próprio garfo, segurando diretamente na boca dele. Bly hesitou por um momento. Ele estava prestes a dizer algo, mas então percebeu, se a própria Kuromi não se importava em compartilhar, por que ele faria disso um grande problema? Então, sem dizer mais nada, ele simplesmente se inclinou e deu uma mordida. É bom. Macio, não muito gorduroso e com a quantidade certa de doçura. Eu nunca tinha comido esse antes, obrigado. Depois de saborear, Bly deu seus pensamentos honestos. Então vocês compartilham quando algo tem um gosto bom. Ou é só por causa dos biscoitos por causa dos seus ingredientes especiais? Bly de repente se lembrou de como Kuromi sempre se certificava de que ninguém mais comesse seus biscoitos. Talvez fosse porque eles continham algo extra. Essa é uma das razões. Kuromi admitiu, mas ela não disse o outro motivo. Ela não estava disposta a dividir doces com qualquer um. Enquanto isso, do outro lado da loja, o dono e sua esposa observavam toda a conversa se desenrolar. Velho, eu jurei que aquela garota seria ou era namorada do Capitão Bly, mas acho que eu estava muito enganado. Sim, o mesmo aqui. Parece que essa mocinha bonitinha é a verdadeira. Eles sussurravam um para o outro, mas não silenciosamente o suficiente. Bly e Kuromi ouviram tudo. O rosto fofo de Kuromi imediatamente ficou levemente vermelho, mas ela apenas manteve a cabeça baixa e continuou comendo como se nada tivesse acontecido. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 46. Bly notou a expressão envergonhada de Kuromi enquanto seu ritmo de alimentação diminuía significativamente, como se ela tivesse perdido o apetite. Seu rosto estava levemente corado enquanto ela abaixava a cabeça, mordiscando sua sobremesa em pequenos pedaços. Percebendo que Kuromi estava preocupado, Bly rapidamente interveio para esclarecer o mal-entendido. Ele explicou ao dono da loja e à esposa: não, ela e eu somos apenas colegas. Não é o que vocês pensam. Estávamos sendo muito presunçosos. Ao perceberem o erro, o dono da loja e sua esposa sentiram que tinham exagerado. Como podiam ser tão intrometidos nos assuntos pessoais do Capitão Bly? No entanto, ao ouvir as palavras de Bly, o rosto de Kuromi imediatamente escureceu. A timidez que ela havia demonstrado desapareceu completamente. Bly ficou perplexo. Por que Kuromi sentiu que estava repentinamente chateado? Mesmo assim, vendo o apetite dela retornar, ele percebeu que estava tudo bem. Na verdade, Kuromi estava apenas se divertindo. Kuromi devorou todos os salgadinhos. Você deveria estar satisfeita agora, certo? Perguntou Bly, surpresa com o apetite dela. Estou satisfeito, respondeu Kuromi categoricamente. No entanto, ela não demonstrou nenhum desconforto por comer demais. Bly não pôde deixar de se perguntar. Ela ainda poderia comer mais. Depois disso, os dois continuaram caminhando pelas ruas, admirando casualmente a paisagem e observando as pessoas ao redor. Parece que muitas pessoas realmente o admiram, comandante, comentou Kuromi. No caminho, muitas pessoas cumprimentaram Bly, não por bajulação, mas com respeito genuíno. Bem, eu trabalhava para a Força de Segurança da capital imperial. Não se lembra? Respondeu Bly casualmente. Mas acho que é mais por causa do tipo de pessoa que você é, disse Kuromi. Depois de passar os últimos dias com ele, ela passou a entender o caráter de Bly. Não a surpreendeu nem um pouco que ele tivesse conquistado o respeito do povo durante seu tempo na Força de Segurança. Talvez, mas eu só fiz o que era esperado de mim, seja naquela época na Força de Segurança ou agora na unidade de assassinatos, disse Bly, não querendo levar nenhum crédito. Na sua visão, ele estava simplesmente fazendo seu trabalho e seguindo seu próprio senso de julgamento. Ele nunca se considerou nobre ou justo. Mas para nós, provavelmente não há comandante mais atencioso do que você, disse Kuromi com um leve sorriso. É realmente tão exagerado. Mas ao pensar nisso, Bly percebeu que havia alguma verdade nisso. O primeiro-ministro honesto praticamente governava o império com mão de ferro. Quando até mesmo os funcionários de mais alto escalão eram corruptos e implacáveis, não era surpresa que o resto do governo estivesse podre até a medula. Bly, no entanto, era uma exceção. Talvez devido à influência de Esgiate, o primeiro-ministro ainda depositava alguma confiança nele. Caso contrário, quando ele era capitão da Força de Segurança, ele teria sido um alvo fácil para os oficiais corruptos. Ter Esgiate apoiando-o certamente fez a diferença. Se outra pessoa tivesse sido colocada no comando da unidade de assassinato do Império, o sistema brutal anterior provavelmente teria permanecido, ou até piorado. Então, comandante, por favor, não abandone seu posto tão facilmente.
E espero que continue cuidando de nós, disse Kuromi com sinceridade. Ela não queria passar pela dor de perder outro camarada, seja por ações disciplinares ou em uma missão. Bly era a única líder que havia mudado o sistema e realmente se importava com a segurança deles. Isso, para ela, era algo realmente raro. Bly assentiu. Não pretendo ir embora tão facilmente. A menos que algo inesperado aconteça. Nunca se sabe com essas coisas. Depois do jantar, Bly e Kuromi retornaram à sua base. A base da unidade de assassinato, é claro, também estava localizada na capital imperial. Kuromi e o comandante Bly voltaram tão cedo? Achei que levaria alguns dias. A caverna Seiga fica bem longe da capital. Eles devem ter trocado para uma montaria de besta perigosa, certo? Não tenho certeza se Kuromi conseguiu fazer o que queria, mas pelo menos ela não parece machucada. Que bom. Ouvindo a preocupação de todos, Kuromi sorriu e disse, na verdade, o comandante e eu voltamos ao meio-dia. Passamos um tempo apenas caminhando pela cidade. Ah, então você saiu com o comandante? Estávamos preocupados que você não pudesse aproveitar a folga, mas acho que não precisávamos nos preocupar, afinal. Enquanto Kuromi conversava com os outros, Bly saiu sozinho em silêncio. Percebendo isso, Serial o seguiu rapidamente. Mestre, há algo errado? O senhor parece preocupado, ela perguntou. Não é nada. Só quero investigar uma coisa, especificamente os medicamentos que Kuromi e os outros tomam regularmente, respondeu Bly. Ah, que alívio. Achei que algo ruim tivesse acontecido na sua missão, disse Serial, soltando um suspiro. Pelo menos não era nada relacionado à sua saúde. Bly foi direto para o laboratório. Com tantos dados armazenados ali, ele imaginou que encontraria as informações de que precisava. Serial seguiu de perto. Dentro do laboratório, vários pesquisadores ainda estavam trabalhando. Bly não perdeu tempo. Quero ver os registros das drogas, declarou. Os pesquisadores não recusaram. A informação era confidencial apenas para forasteiros e os jovens agentes, mas Bly e Serial tinham total autorização. Assim que obteve os arquivos, Bly os folheou. Suas pupilas encolheram e sua testa franziu levemente. As drogas estavam longe de ser comuns. De acordo com os documentos, as drogas administradas à unidade de assassinato do Império causavam graves efeitos negativos no cérebro. As habilidades aprimoradas que proporcionavam tinham o custo de reduzir drasticamente a expectativa de vida do usuário. Além disso, as drogas criavam uma dependência extrema. Se os agentes ficassem muito tempo sem tomá-las, não apenas suas habilidades físicas se deteriorariam, mas também sofreriam sintomas agonizantes de abstinência. Uma das punições do administrador anterior envolvia trancar esquadrões com baixo desempenho em confinamento solitário e privá-los das drogas por vários dias. Os registros detalhavam até mesmo um caso em que um agente adolescente havia usado drogas em excesso, o que fez com que seu corpo se deteriorasse, tornando-o semelhante ao de um homem idoso na casa dos 70 ou 80 anos. Assim que seu estado debilitado começou a interferir nas missões, ele foi prontamente disciplinado. Além disso, toda a equipe aprimorada passou por lavagens cerebrais forçadas regularmente. Foi por isso que não importa o que acontecesse, Kuromi e os outros nunca sequer consideraram trair o Império. E isso nem era o pior. Havia inúmeras outras políticas cruéis, a maioria das quais eram ordens diretas dos superiores. O administrador anterior apenas seguia essas ordens. Bly de repente percebeu o perigo que corria. Tudo o que ele tinha feito desde que assumiu o poder ia contra as regras dos seus superiores. Isso é inacreditável. Essas drogas são incrivelmente perigosas, exclamou Serial, olhando para os documentos incrédulo. Eles sempre foram apenas ferramentas. Se perdem a utilidade, são descartados. Por que tanto choque? Um pesquisador próximo falou em um tom completamente indiferente. Capítulo 47. Exatamente. Como gerentes e comandantes deles, vocês realmente não deveriam estar tão surpresos. Eles são novatos, então provavelmente descobriram tudo isso agora. Um conselho. Essas políticas foram definidas pelos figurões lá de cima. Se vocês não as aplicarem corretamente, serão vocês que terão problemas. Os pesquisadores demonstraram pouca ou nenhuma preocupação com as crianças. Eles só se importavam em seguir ordens. Qualquer um com pensamentos rebeldes já havia sido punido, e os que permaneceram eram os obedientes. Você? Serial estava prestes a perder a paciência, mas Bly levantou a mão, impedindo-a. Posso levar esses documentos comigo, certo? Perguntou ele aos pesquisadores. Claro, mas se isso causar algum problema, a responsabilidade recai sobre você, respondeu um deles. Quanto ao que Bly e Serial pretendiam fazer com os documentos, os pesquisadores não se importavam. Não era problema deles, Bly e Serial eram superiores a eles. Sem problemas. Com isso, Bly pegou os documentos mais importantes e foi embora. Ele segurou firmemente o braço de Serial, impedindo-a de fazer qualquer coisa imprudente. Assim que saíram do laboratório, Bly finalmente falou. A prioridade agora é encontrar uma maneira de acordar Kuromi e os outros, fazê-los parar de aceitar voluntariamente essas drogas e o controle do Império. Se tivéssemos atacado aqueles pesquisadores, teríamos perdido nossas posições na hora. Sua patente atual pelo menos lhe permitia ficar perto de Kuromi e dos outros. Separá-los à força da unidade de assassinato do Império também não era uma opção. Os documentos afirmavam que a equipe aprimorada havia passado por inúmeras sessões de lavagem cerebral. As chances de retirá-los com sucesso eram extremamente pequenas. Bly ainda se lembrava do que Kuromi havia lhe dito. Antes de Akame desertar, ela tentou persuadir Kuromi por um longo tempo, mas Kuromi nunca concordou. Nem mesmo sua própria irmã, a pessoa mais próxima dela, conseguiu convencê-la. Só isso já provava o quão profunda era a lavagem cerebral. Não havia como Bly esperar quebrá-lo tão facilmente.
Sim, Serial murmurou, abaixando a cabeça enquanto ouvia as palavras de seu mestre. Em suma, agir diretamente é a pior opção. Por mais irritantes que fossem as palavras desses pesquisadores, o verdadeiro problema não são eles, são os chamados superiores, ou melhor, o próprio império corrupto e decadente, continuou Bly. O império. Serial hesitou. Ela sempre acreditou que servir ao império era justiça absoluta. Seus pais eram soldados imperiais, e ela herdou essa crença deles. Mas ao ouvir seu mestre descrever o império como sombrio e corrupto, ela instintivamente quis discutir. No entanto, ela não conseguiu encontrar uma única razão para refutá-lo. Memórias de eventos passados ressurgiram. Os nobres que massacravam estrangeiros por esporte, o capitão Ogre e agora esta revelação horripilante. Serial já havia passado a ver Kuromi e os outros como seus companheiros. E como alguém que os valorizava profundamente, ela não podia aceitar que a unidade de assassinatos do Império os tratasse com tanta crueldade. Será que apenas os superiores da unidade de assassinato do Império são corruptos, enquanto o próprio Império ainda deveria ser? Serial tentou convencer Bly a mudar sua visão do Império, mas até ela mesma estava com dificuldades. Sua fé estava abalada, e o conflito em seu rosto era evidente. Bly não a apressou para aceitar a verdade. Em vez disso, disse calmamente, não tenha pressa. Está tudo bem. Estarei aqui para ajudá-la a enxergar o panorama completo deste império. Afinal, nem ele havia compreendido tudo sobre isso ainda. O coração de Serial se comoveu. Ela sentiu com firmeza. Milímetro. Por enquanto, vamos deixar que Kuromi e os outros analisem essas informações primeiro, disse Bly, com os olhos brilhando enquanto falava. Bly e Serial levaram os documentos que recuperaram do laboratório para a área de descanso habitual da unidade de assassinato. Há algo que quero que todos vocês vejam, embora eu tenha certeza de que já saibam algumas partes, disse Bly, colocando os documentos na mesa. Kuromi foi o primeiro a pegá-los, enquanto os outros se reuniram para ler. Eles examinaram rapidamente o conteúdo. A expressão de Kuromi mudou ligeiramente, mas ela não demonstrou muita reação. Algumas coisas foram inesperadas, enquanto outras foram apenas a confirmação do que eles já haviam assumido. Por exemplo, os efeitos colaterais dos medicamentos, eles estavam bem cientes deles. Eles não estavam alheios. Tinham sofrido lavagem cerebral, não se tornado estúpidos. Sentiam claramente o impacto que as drogas causavam em seus corpos. O que pegou Kuromi desprevenido, no entanto, foi a sessão sobre lavagem cerebral. Isso era algo que nenhum deles jamais soube. Eles sempre acreditaram que estavam apenas passando por melhorias de rotina e estavam inconscientes durante o processo. Nunca perceberam que essas sessões eram, na verdade, procedimentos de lavagem cerebral. Os documentos foram distribuídos e logo todos terminaram de ler. Lavagem cerebral? Em que exatamente fomos submetidos a uma lavagem cerebral para acreditar? Não faço ideia. Talvez só para nos tornar mais leais ao Império? Sinceramente, isso parece desnecessário. De qualquer forma, nunca trairíamos o Império, então por que ir tão longe? Bly observou as reações deles. Era exatamente como ele esperava. Eles sofreram uma lavagem cerebral tão completa que nem conseguiam reconhecer os efeitos disso. Ele decidiu não tocar no assunto da lavagem cerebral por enquanto. Mesmo que falasse, não acreditariam nele, não depois de passar por aquilo inúmeras vezes. E as drogas? Você tem alguma opinião sobre elas? Perguntou Bly. Na verdade, não. Não há outra escolha, respondeu Kelly com um sorriso indiferente. Como não somos tão fortes quanto o esquadrão de elite, esta é a única maneira de ganharmos poder. Se não fossem essas drogas, provavelmente teríamos sido disciplinados desde o início. Afinal, se não servirmos o Império adequadamente, não temos valor. Os outros concordaram com a cabeça. Seus pensamentos eram os mesmos, porque todos haviam sido condicionados a pensar assim. Bly não ficou surpreso com a resposta deles. Ele se virou para Kuromi. E você? Pensa da mesma forma? Sim, respondeu Kuromi sem hesitar. Se quisermos lutar contra os rebeldes, temos que estar dispostos a fazer sacrifícios. Serial ainda achava difícil aceitar. Lutar contra os rebeldes era uma coisa, mas a lavagem cerebral, as drogas, as punições, tudo isso era completamente diferente. Mesmo que eles tivessem que lutar contra os rebeldes, eles realmente precisavam passar por toda essa crueldade? Eu vejo. Bly soltou um suspiro silencioso. Eles haviam sofrido uma lavagem cerebral tão grande, não havia como ele mudar a opinião deles apenas com palavras. Ele teria que ir com calma. Kuromi, no entanto, não se deteve nos documentos por muito tempo. Em vez disso, voltou sua atenção para Bly, parecendo preocupada. Comandante, deixe-me dar uma volta com você mais tarde. Parece que você está se preocupando demais conosco. Você parece muito sobrecarregado. Capítulo 48. Sim, comandante, deixe Kuromi ir com você dar uma volta. Estamos muito bem, então não precisa se preocupar conosco, acrescentou Kelly. Não foram apenas Kuromi e Kelly, todos os outros também ignoraram o conteúdo dos documentos, achando que Bly estava simplesmente preocupado com eles. Nenhum deles percebeu o quão severamente as ações de Bly violaram as regras. Se os superiores descobrissem, sem dúvida mandariam prender ele e Serial. Tudo bem, talvez eu estivesse pensando demais, disse Bly, aproveitando o momento para mudar de assunto. Ninguém na unidade de assassinatos foi afetado pelos documentos. Se ele continuasse insistindo no assunto, o tiro sairia pela culatra. Por ora, era melhor deixar para lá. Espere um momento, disse Bly a Kuromi antes de pegar os documentos, preparando-se para devolvê-los ao laboratório. Como esperado, Serial seguiu. Mestre, não conseguimos falar com eles de jeito nenhum, ela disse. Este é o poder da lavagem cerebral. Quando alguém é condicionado a esse ponto, nenhuma quantidade de raciocínio consegue convencê-lo. Só nos resta dedicar tempo e encontrar oportunidades para mudá-lo, respondeu Bly calmamente.
Tudo bem, até lá farei o meu melhor para proteger a todos, disse Cyril com determinação. Bly e Cyril devolveram os documentos ao laboratório. Os pesquisadores nem se deram ao trabalho de perguntar o que haviam feito com eles. Como prometido, Bly e Kuromi saíram para uma caminhada para clarear suas mentes, passeando pelas ruas da capital imperial. Pouco depois de eles saírem, o resto da unidade de assassinato começou a conversar entre si. Você acha que Kuromi realmente sente algo pela comandante Bly? Percebi que ela parece bem próxima dele. Provavelmente. Kuromi é amigável conosco, mas ela nunca convidou um cara para passear antes. Verdade. O comandante Bly sempre foi bom para nós. Não seria surpresa se Kuromi começasse a gostar dele. Além disso, ela já está nessa idade. Kelly interrompeu. Foi exatamente por isso que tentei criar uma oportunidade para ela mais cedo. Ela mencionou o nome do comandante 2 vezes enquanto conversávamos esta noite. Ao ouvi-los falar tão animadamente sobre Bly e Kuromi, Cyril murmurou para si mesma. Kuromi gosta do mestre. Por algum motivo, ela sentiu uma pressão surda no peito. Ela deveria estar feliz por seu mestre, afinal, era bom que alguém gostasse dele. Mas por que ela se sentia tão inquieta? Cyril não conseguia entender o que havia de errado com ela. Talvez ela estivesse apenas cansada. Uma boa noite de sono deve resolver. Se Kuromi estivesse sozinha, os guardas da base não teriam permitido que ela saísse facilmente sem a permissão de um comandante. Com Bly acompanhando-a, no entanto, eles não encontraram obstáculos. A capital imperial estava bem iluminada à noite. A maioria das lojas ao longo das ruas já havia fechado, e havia muito menos pedestres em comparação ao dia. Ocasionalmente, algumas figuras dispersas podiam ser vistas se movendo pelas estradas mal iluminadas. Em uma atmosfera tão tranquila, era realmente um bom cenário para Bly e Kuromi darem uma caminhada e clarear suas mentes. Comandante, antes de trabalhar na Força de Segurança da capital imperial, você era um soldado destacado na capital? Kuromi perguntou de repente, mudando a conversa para algo mais casual. Não, minha cidade natal era uma pequena vila na fronteira sul. Só cheguei na capital recentemente, porque minha vila foi destruída por uma fera perigosa, Bly respondeu. Entendo. Não consigo me lembrar muito da minha vida antes de entrar para a unidade de assassinato. Eu era muito jovem na época. Tudo que me lembro é de andar com minha irmã, Kuromi relembrou. Você deve sentir muita falta dela, certo? Eu quero. É por isso que vou matá-la, para que ela nunca mais consiga sair do meu lado. Kuromi falou com um sorriso brilhante, mas as palavras que saíram de sua boca eram assustadoras. Naquele momento, sua expressão inocente assumiu um tom assustador. Bly se sentiu um pouco estranho. Se soubesse, não teria mencionado a Kami. Nesse momento, várias figuras dispararam rapidamente pelos telhados não muito à frente. A percepção aguçada de Bly permitiu que ele os identificasse imediatamente. Entretanto, seus rostos estavam obscurecidos por capas pretas, deixando apenas o homem alto vestido com armadura um tanto distinguível, embora até mesmo seu rosto permanecesse escondido. Você os viu? Deve ser o usuário Teigu da armadura demoníaca. Deve ser o Nighthawk, Bly sussurrou para Kuromi. Sim, minha irmã está entre eles. A mão direita de Kuromi já estava segurando o punho de Yatsufusa, sua expressão fria. Comandante, está aí a chance perfeita para acabar com o Nighthawk hoje à noite. Vamos segui-los primeiro e ver, disse Bly, não concordando imediatamente em se envolver. Sua postura em relação ao Nighthawk não era exatamente hostil. Durante seu tempo como capitão da Força de Segurança da capital imperial, ele já havia aprendido bastante sobre eles. Afinal, ele era responsável por manter a ordem pública na capital. Cada alvo assassinado por Nighthawk estava longe de ser inocente. Eles eram todos escória, pessoas como Ogre, cujas mortes foram bem merecidas. Foi por isso que naquela época, ele deliberadamente fez vista grossa às ações do Nighthawk. Ele escolheu não confrontá-los diretamente. Caso contrário, ele teria cruzado o caminho deles muito antes. Agora Bly e Kuromi se moveram para perseguir as figuras que atravessavam rapidamente os telhados. Naturalmente, seus alvos já haviam percebido que estavam sendo seguidos. Leone olhou para trás, os olhos arregalados de surpresa. Espera, são Bly e Kuromi? Parece que a sorte está do nosso lado. A expressão de Minnie ficou séria. Esta rota deveria ser a mais segura. Cronometramos para evitar todas as patrulhas da capital àquela hora. Será que foi mesmo só uma coincidência? Ou eles previram nossos movimentos com antecedência? Na verdade, foi só azar. Se Bly e Kuromi não tivessem saído aleatoriamente para um passeio noturno, não teriam sido vistos. Isso complica o assassinato. Teremos que remarcar o ataque para outro dia. Devemos matá-los agora? Bula, que se destacava do grupo por sua armadura Teigu, que cobria todo o corpo, falou. Sua armadura ocultava completamente sua identidade, tornando o disfarce desnecessário. Vocês vão na frente. Eu mesmo cuido do Kuromi, declarou a Kami de repente, parando. Agora que eles foram descobertos, o assassinato daquela noite não era mais possível. Ela precisava terminar as coisas com Kuromi rapidamente, antes que a unidade de assassinato do Império ou os militares descobrissem a presença deles e os cercassem. De jeito nenhum vamos deixar você lidar com isso sozinho. Se vamos lutar, é melhor derrotar os dois juntos, disse Leone imediatamente. Exatamente. São só 2, e nós temos 6 usuários de Teigu. Devemos eliminá-los rapidamente e então refazer nosso plano de assassinato, acrescentou Minnie, já sacando seu Teigu, abóbora, transbordando confiança. Mas o chefe mencionou que Bly é alguém que podemos conquistar. Tentem não matá-lo, Bula os lembrou.
Que coincidência! Logo eles tiveram que encontrá-los hoje à noite. Nesse ponto, todos os 6 membros do Night Ride pararam, aparentemente esperando que Bly e Kuromi viessem até eles. Bly e Kuromi chegaram na frente deles e, sentindo a tensão, Bly instintivamente agarrou a mão de Kuromi, pronto para ativar sua habilidade de intangibilidade a qualquer momento. Kuromi não esperava que ele pegasse a mão dela de repente, e ela protestou baixinho: comandante, agora não é hora para isso. No entanto, Bly não demonstrou intenção de soltá-lo. Seu aperto era firme, sua postura inabalável. O que? No momento em que Akami viu a mão de Kuromi na de Bly, ela perdeu completamente a compostura. Capítulo 49. Akami era um cisco inegável. A menos que fosse um homem que ela aprovasse pessoalmente, ela não suportava ver Kuromi se aproximando de qualquer outro cara. Então, naquele momento, Akami perdeu completamente a compostura. No entanto, ela ainda era capaz de avaliar a situação e rapidamente reprimiu suas emoções, voltando a ser a assassina fria e implacável que havia sido treinada para ser. Tirando Murazami de sua bainha, ela tomou sua decisão. Hoje à noite, ela pessoalmente colocaria Kuromi para descansar. Você ainda está flertando na nossa frente em um momento como esse? Minnie deliberadamente abaixou o capuz de sua capa, levantando Pumpkin e mirando-a diretamente em Kuromi. Sem hesitar, ela disparou uma rajada de energia comprimida. O alvo principal deles era Kuromi. Eles sabiam que ela tinha sofrido uma lavagem cerebral completa pelo Império, não havia como argumentar com ela. Kuromi instintivamente tentou se esquivar, mas sua mão ainda estava segura por Bly. Confie em mim, Bly disse calmamente. Apenas essas 2 palavras foram suficientes para deixar Kuromi à vontade. Em seu coração, o comandante Bly era alguém em quem ela podia confiar. Tudo bem. Ela sentiu levemente. Entretanto, quando a explosão de energia da abóbora estava prestes a atingi-la, ela instintivamente levantou Yatsufusa para bloqueá-la. No entanto, para seu espanto, ela não sentiu nada. Era como se o ataque tivesse passado direto por seu corpo, sem deixar rastros, sem impacto, sem dor. Antes que Kuromi pudesse entender o que aconteceu, um grande estrondo surgiu atrás dela. Ela se virou e viu que o muro abandonado logo atrás dela tinha sido reduzido a escombros. Felizmente, nenhum espectador ficou ferido. O que acabou de acontecer? Aquele ataque foi direcionado diretamente a ela. Poderia ser a habilidade Teigu do comandante Bly? O que? O meu também ficou chocado. O ataque dela tinha passado direto por eles? Tenham cuidado. As habilidades deles são estranhas. Ela imediatamente alertou os outros. Ao ouvir isso, Akami e o resto do Night Ride se seguraram e não atacaram imediatamente. Você é irmã de Kuromi, Akami, certo? Bly finalmente falou com ela. Akami assentiu levemente e sua expressão era séria, como se estivesse diante de um inimigo formidável. Ela não se preocupou em esconder o rosto. A essa altura, a notícia de sua deserção para o exército revolucionário havia se espalhado por todo o Império. Entre os Night Ride, sua identidade foi exposta primeiro. Seus cartazes de procurados estavam espalhados por toda a capital. Bly podia ver claramente que seu rosto era quase idêntico ao dos cartazes de recompensa. Cabelo preto longo e solto. Olhos carmesim. Seus traços eram muito parecidos com os de Kuromi, delicados porém marcantes. Vestida com um vestido e capa pretos, sua figura era esbelta, mais alta que a de Kuromi. Vocês 2 finalmente vão se ver de novo, mas já estão desembainhando suas espadas? Bly sentiu a intenção assassina de Akami em relação a Kuromi. Ele sabia que Kuromi queria matar Akami, mas não esperava que Akami sentisse o mesmo. As irmãs que antes dependiam uma da outra para sobreviver agora estavam determinadas a matar uma a outra. Não há outra escolha. Tenho que acabar com o sofrimento de Kuromi com minhas próprias mãos, disse Akami com firmeza. Vou matar minha irmã também para que ela fique ao meu lado para sempre, respondeu Kuromi com uma risada suave. Chega. Não vou deixar você matar Kuromi. Mas se você insiste em lutar, não me culpe por não me segurar. A voz de Bly ficou fria. Ele permaneceu neutro em relação ao Night Ride e ao exército revolucionário, mas isso não significava que ele toleraria que eles prejudicassem as pessoas ao seu redor. Isso pode ser uma questão pessoal entre as irmãs, mas não havia como ele ficar parado assistindo Kuromi morrer. Akami, deveríamos. Leone sussurrou. Recuem. A habilidade dele é estranha, e não podemos correr riscos desnecessários sem uma vitória rápida garantida, disse Akami decisivamente, mantendo a calma. Além disso, o barulho da explosão de Pumpkin provavelmente alertou a força de segurança da capital imperial. As figuras que se aproximavam à distância provavelmente eram eles. A unidade de assassinato do Império e as forças militares também não ficariam muito atrás. Ficar aqui só levaria ao desastre. Vamos! Lubok foi o primeiro a retornar pela rota de fuga original, seguido de perto por Akami, Minnie e os outros. Akami olhou uma última vez para Bly e Kuromi. Eles não estavam correndo atrás deles. Com certeza, logo após a retirada do Night Ride, a força de segurança da capital imperial chegou ao local. No entanto, quando chegaram lá, apenas Bly e Kuromi permaneceram. Capitão Bly, detectamos sinais de uma batalha aqui. Você encontrou o Night Ride? Embora Bly tivesse deixado seu cargo dias atrás, os membros da força de segurança ainda o chamavam habitualmente de capitão. Eles recuaram, Bly disse com um aceno de cabeça. Desculpe por você ter tido que correr para nada. De jeito nenhum, capitão. Esse é o nosso dever, como esperado do capitão Bly. O Night Ride deve ter planejado assassinar outro oficial de alta patente esta noite, mas você os interceptou. Suspiro, com a força do capitão Bly, é realmente um desperdício ele ser destacado para a força de segurança. Os policiais naturalmente presumiram que Bly havia expulsado Night Ride. Quanto a Kuromi, eles não a reconheceram.
Só pela aparência, ela parecia uma jovem frágil. Eles também não sabiam para onde Bly estava atualmente designado, apenas que ele havia sido transferido para outro lugar. A força de segurança então prosseguiu com a investigação, vasculhando a área. Quase não havia sinais de batalha, apenas a parede desabada pela explosão da abóbora. Vendo isso, a admiração deles por Bly só aumentou. Eles acreditavam que ele havia expulsado Nighthide em instantes e permanecido completamente ileso. Considerando que Nighthide geralmente operava em grupos de pelo menos 2 ou 3 usuários Teigu, isso era um feito impressionante aos olhos deles. Enquanto os policiais processavam a cena, Kuromi ainda estava perdido em pensamentos sobre o que tinha acabado de acontecer. Comandante, você está tentando me impedir de matar minha irmã? Ela perguntou. Talvez. Mas o que posso dizer com certeza é: eu vou te proteger, porque... Bly fez uma pausa. Os olhos de Kuromi tremeram levemente quando ela olhou para ele, como se suas palavras tivessem atingido algo profundo dentro dela. Porque eu sou seu comandante. Bly sorriu. A luz nos olhos de Kuromi imediatamente se apagou. Seus lábios incharam levemente e sua expressão ficou amarga, claramente descontente. Esqueça minha irmã por enquanto. Mais importante, comandante, por quanto tempo você planeja segurar minha mão? Como se fosse uma retaliação, ela enfatizou deliberadamente o fato de que Bly ainda estava segurando-a. Capítulo 50. Desculpe. Esqueci, disse Bly, soltando rapidamente a mão de Kuromi com um sorriso um pouco sem graça. Por que você está se desculpando? Eu nunca disse que não gostava, respondeu Kuromi. O que está acontecendo agora? Bly suspirou, sentindo-se exasperado. Vamos continuar andando, disse Kuromi, dando um passo à frente num ritmo descontraído. Quando Bly o alcançou, Kuromi perguntou de repente: comandante, poderíamos ter revidado agora mesmo. Por que pareceu que você estava evitando uma luta deliberadamente? Todos os 6 são usuários de Teigu. A situação não estava a nosso favor. Meu corpo ainda não se recuperou totalmente e não é exatamente uma boa ideia você invocar uma besta perigosa de superclasse no meio da capital imperial. Então, explicou Bly. Seu tom era calmo e natural, sem demonstrar o menor indício de engano. Na verdade, o que ele disse era apenas meia-verdade. Seu corpo já havia se recuperado há muito tempo, ele estava apenas inventando uma desculpa para enganar Kuromi. Afinal, ela havia sofrido uma lavagem cerebral completa pelo Império. Se ela percebesse que ele não via o Nighthide como um inimigo, as coisas poderiam tomar um rumo imprevisível. Por enquanto, era mais seguro esconder certas coisas dela. Isso faz sentido. Kuromi aceitou a explicação sem hesitar. Ela sempre presumiu que o Mangekyou Sharingan de Bly era um Teigu, e como usar 2 Teigus ao mesmo tempo tinha consequências severas. Era inteiramente razoável que seu corpo ainda não tivesse se recuperado completamente. Quanto à besta perigosa de superclasse, o que Bly disse também era verdade. Havia muitos civis na capital, e o tamanho e o poder destrutivo de tal criatura inevitavelmente levariam a enormes baixas. Embora os 5 membros restantes do Yatsufusa fossem fortes, enfrentar 6 usuários de Teigu do Nighthide ao mesmo tempo ainda era um risco significativo. É sempre melhor que eles se retirem por conta própria. Se uma briga começar, a situação é completamente diferente, continuou Bly, reforçando seu ponto de vista com delicadeza. Se fosse só eu, seria uma coisa, mas também preciso me preocupar com a sua segurança. Não quero que você se machuque. Entendo, disse Kuromi, assentindo. Ser cuidado assim, não era uma sensação ruim. Os 2 continuaram a caminhada. Entretanto, Kuromi não conseguia tirar certos pensamentos da mente. Do nada, ela começou a falar sozinha. Quando minha irmã me pediu pela primeira vez para fugir da unidade de assassinatos com ela, fiquei dividida. Mas no fim, simplesmente não consegui aceitar. Temos que provar o quão fortes somos e conquistar o reconhecimento do nosso comandante. Temos que lutar pelo Império. Se não o fizermos, todos os nossos camaradas caídos terão morrido em vão. Acho que minha irmã não traiu apenas o Império. Ela também traiu os camaradas que morreram antes dela. Ela escolheu seus ideais em vez da própria irmã. Ela falava sem parar, contudo centrado em sua irmã. Bly ouviu em silêncio. Queria entender o que realmente se passava na mente de Kuromi. O objetivo da minha irmã é salvar as pessoas que sofrem sob o Império, tentar mudá-lo, talvez até o mundo inteiro. E honestamente, esse tipo de determinação é o que eu mais amo nela. Kuromi agarrou a cabeça, seu rosto dolorido. Mas mesmo admirando esse lado dela, ainda não consigo perdoá-la. Meus pensamentos estão uma bagunça. Toda vez que tento pensar profundamente sobre isso, minha mente vira um caos. Ela estava ciente de suas próprias contradições, mas não conseguia entender por que elas existiam. Não importa o quanto ela tentasse, sua mente não lhe permitia processar completamente a questão. É óbvio, você passou por muita lavagem cerebral, disse Bly seriamente. Os documentos que encontramos mencionavam que apenas a equipe aprimorada passou por lavagem cerebral. A equipe de elite foi treinada de forma diferente. É por isso que quando Akame percebeu a escuridão do Império, ela conseguiu sair e se juntar ao exército revolucionário. E quando Pony estava prestes a ser disciplinada, por seus ferimentos irrecuperáveis, ela escolheu fugir. Pony, que antes fazia parte da elite do 7, não se juntou ao exército revolucionário, mas fugiu em busca de seu antigo capitão, Najacho. As profundas contradições de Kuromi foram, sem dúvida, resultado de lavagem cerebral. Ela amava a irmã que lutava por seus ideais, mas não conseguia perdoá-la. Isso porque, enterrado profundamente em seu subconsciente, um comando rígido havia sido implantado. Nunca traia o Império. Não, não é isso. Kuromi rejeitou imediatamente suas palavras. Uma pessoa que sofreu uma lavagem cerebral com sucesso raramente acredita que foi manipulada. Kuromi não foi exceção.
Bly sabia disso, então não insistiu no assunto. Seja esse o caso ou não, não vou deixar que você continue sendo usado dessa forma. Chega disso por enquanto. Não deveríamos estar relaxando? Em vez disso, só aumentamos as nossas preocupações, disse Bly, suavizando o tom. Sim, murmurou Kuromi, dando um pequeno aceno e forçando aqueles pensamentos para fora de sua mente. Pelo menos por enquanto, ela apenas aproveitaria a caminhada com seu comandante. Enquanto isso, Akame e os outros retornaram à base do Night Ride. Chefe, encontramos Bly e Kuromi durante a operação, então não tivemos escolha a não ser adiar o plano de assassinato por enquanto, relatou Leonia na agenda. Você encontrou aqueles dois? Bem, não há nada que se possa fazer sobre isso. Contanto que ninguém tenha se machucado, está tudo bem, respondeu na agenda sem demonstrar nenhum sinal de culpá-los. Dito isso, o que vocês acharam de Bly depois de entrarem em contato com ele? Não acho que ele tivesse muito interesse em lutar contra nós, ponderou Bula, esfregando o queixo. Quando recuamos, ele não tentou nos impedir. Se tivesse tentado, provavelmente não teríamos escapado tão facilmente. Nesse ponto, Bula já havia dissipado sua forma de armadura demoníaca, revelando sua figura alta e seu característico penteado pompador. Por algum motivo, é meio irritante. Parece que ele nos menosprezou, Minnie resmungou. Não acho que ele estava nos subestimando, ele só não queria brigar, disse Sheel com um sorriso. O que me deixa mais curioso é essa habilidade estranha, acrescentou Lubok. O meu Teigu, abóbora, não conseguia acertar o Kuromi de jeito nenhum. Esse tipo de habilidade só deveria vir de um Teigu, mas o Kuromi já tem o Yatsufusa. Isso significa que deve ser o Teigu de Bly. E parece que ele pode compartilhar seus efeitos com Kuromi, analisou Lubok. Bly, hein? Ele meio que parecia um namoradinho da Kuromi, não acha, Akame? Leone deu um sorriso irônico de repente. Diferentemente dos outros, seu foco era totalmente diferente. Ela notou a reação de Akame naquela ocasião, era adorável. Achando graça, propositalmente a cutucou novamente. Não vou reconhecê-lo até saber exatamente o que ele sente por Kuromi, declarou Akame, com uma expressão completamente séria enquanto fazia sua declaração de irmã mais velha. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.